Graça e paz, irmãos. Convido-os a que abram as suas Bíblias no Salmo 3. O Salmo 3 mesmo, eu explico. Esta semana um tanto difícil para mim e eu não me senti seguro para pregar no texto que eu coloquei no boletim. Até mesmo por questões de saúde. E eu gostaria de compartilhar um texto que eu já expus em 2013, no finalzinho no estudo bíblico. Mas é um texto que eu leio sempre e que me traz consolo. E o meu desejo hoje é que o Senhor me console e console também os irmãos. Porque Deus sabe que somos pó. E é bom nós lembrarmos disso também. E lembrarmos que é a graça do Senhor que nos sustenta. E que o poder dEle opera na nossa fraqueza. E louvado seja o nosso Senhor por isso. Mas antes de você ler o Salmo 3, estou improvisando. Eu quero que você vá para 2 Samuel, capítulo 13, para que você tenha ideia do contexto, do pano de fundo do Salmo 3. Então, lá em 2 Samuel, no capítulo 13, algumas Bíblias já têm um título que trata do incesto de Amnon. Então, Amnon se apaixona pela sua meia-irmã, Tamar, e ele, inflamado com um desejo pecaminoso, e até mesmo orientado pelo seu tio, ele cria uma situação na qual ele fica sós com a sua meia-irmã, ele comete uma relação incestuosa, comete um abuso, e depois a despede, depois expulsa ela de casa. E essa situação inflama o coração de Absalão, também meu irmão de Amnon, irmão de Tamar. E Absalão então planeja e executa, matando o seu irmão. Ou melhor, Absalão mata então Amnon. Isso para a dor e tristeza do coração de Davi. E Absalão foge da presença de Davi, o seu pai, e fica anos afastado. No capítulo 14, nós percebemos que Absalão, depois de alguns anos, retorna ao lar. Mas a sua relação com o seu pai, Davi, ainda é uma relação frágil, abalada. No finalzinho do capítulo 14, você lê aí, a partir do versículo 28, que Absalão é admitido à presença de Davi. Davi o abraça, dá a impressão que há uma reconciliação, que está tudo certo, mas não. Pelo menos no coração de Absalão, há ainda rancor, há ainda mágoa. Talvez ele pense que o pai poderia ter feito alguma coisa para ter impedido aquilo. Talvez ele ache que foi injusto o procedimento do seu pai em relação a ele mesmo, por ele ter defendido ou vingado a irmã. E no capítulo 15... o versículo 1 diz que Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Ele tem um bando, e este bando vai aumentando, e ele vai ganhando o coração das pessoas. Se alguém tinha alguma causa, ia até o rei Davi, depois de julgado aquela causa, ele se aproximava das pessoas e diz: olha, sua causa era boa e justa. Se quem dera eu fosse rei no lugar do meu pai, que eu seria favorável a você. E se alguém o cumprimentava, ele beijava essa pessoa, e deste modo ele ia ganhando o coração das pessoas. E muitas pessoas iam tomando partido de Absalão. Ele então conspira contra o seu próprio pai. Aquele bando de 50 homens aumenta, e ele decide agora matar o seu próprio pai e assumir o trono. Davi, sabendo disso, foge, descalço, com a cabeça coberta, e neste episódio, Davi é humilhado,
há muito sofrimento, constrangimento, dor. Este homem está sendo perseguido pelo seu próprio filho. No capítulo 17 nós lemos que Absalão planeja atacar Davi na calada da noite, quando ele não está preparado, e essa notícia chega a Davi. Imagine então a situação deste homem. Imagine a situação de Davi, sendo perseguido pelo seu próprio filho. E é nesta situação que ele compôs o Salmo 3. Vamos ler? Salmo 3. Esse salmo começa nessa parte que está em itálico, que diz: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ela entrou no quarto, caiu de joelhos ao lado da cama. Era hora de encerrar o dia. Mas uma coisa ainda precisava ser feita. A aliança precisava ser retirada do dedo. A hora havia chegado. Naquela tarde, o juiz havia declarado o divórcio de Andy. Embora o término desse casamento parecesse inevitável, Andy continuou usando a aliança como um sinal de sua convicção de que Deus poderia mudar em um instante aquela situação. Não importava o quanto a situação fosse desesperadora. Passados muitos anos, Andy estava agora de novo, ajoelhada, sozinha e aos pés da cama. Nada tinha mudado. Embora se sentisse sustentada por Deus todo aquele tempo, nesse dia em que ela estava ajoelhada, surgiu então uma crise espiritual. E ela começou a se perguntar: onde estava Deus esse tempo todo? Será que Ele é real? Se sim, será que Ele se importa com a minha dor? Será que Ele se importa comigo? Naquela noite de crise, Andy estourou, explodiu. E começou a falar alto. Eu jamais ficaria de braços cruzados, sem fazer nada, vendo uma pessoa que eu amo sofrer. Tu dizes que me amas, mas não consigo encaixar seu amor com o que está acontecendo. Parece muito cruel. Preciso ter certeza de que és quem dizes ser, ou eu não vou conseguir prosseguir. Eu não tive tempo de conversar com o reverendo Maurício falando que eu tinha mudado o texto. Eu tentei falar, mas no início do culto, quando ele diz que falar sobre graça é fácil quando tudo vai bem, mas fica um tanto difícil quando as coisas vão mal. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, bem, Deus já falou para ele, eu não preciso explicar. E a ideia é justamente essa. Duas histórias diferentes. A rebelião de um filho, um divórcio seguido de solidão durante anos. Porém, essas duas histórias são semelhantes em um quesito. Ambas falam de situações que dilaceram a alma.
que tentam arrancar a nossa fé e a nossa esperança, que causam crises espirituais em nós. É disso que eu gostaria de falar com os irmãos, de como lidar em momentos de adversidades, como viver em momentos em que as crises nos assolam. Este salmo nos ensina algumas coisas. Ele nos ensina que na adversidade, nos momentos de crise, nós devemos confessar a nossa dor. Ele nos ensina também que nós devemos confiar em Deus, porque Deus nos sustenta. E devemos invocar o nome do Senhor, porque Ele nos salva. A primeira lição: confessemos nossa dor àquele que nos ouve. Perceba, Davi, diante desta perseguição do seu próprio filho, na presença do Senhor, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. E aqui há um paralelismo. E neste paralelismo você tem expressões semelhantes, mas a cada linha deste texto que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 2, você tem uma informação diferente. Repare, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele está falando do número dos seus adversários. São numerosos, ele repete a ideia de número, mas aí ele acrescenta uma informação nova. Esses que são muitos, são numerosos, eles se levantam contra mim. Eles se rebelam. E na terceira linha desse paralelismo, ele diz: eles são muitos, outra vez a questão do número, e aí ele fecha o paralelismo. E eles dizem, mais uma informação: não há em Deus salvação para ele. A estrutura desse salmo está nos mostrando que o maior problema de Davi é o que ele diz por último. Esse é um recurso literário antigo dos judeus. O maior problema de Davi não é o número dos seus adversários. Não é o fato deles se levantarem, deles se rebelarem. Mas o maior problema de Davi é o que eles dizem. E o que eles dizem? Nesta situação em que Davi se encontra, perseguido pelo seu próprio filho, não há salvação para ele. Está decretada a derrota, o fim de Davi. Não há salvação. E é isto que mais machuca a Davi. É o que as pessoas estão dizendo. E o que elas dizem é: acabou. Este é o fim. Não há esperança. Deus o abandonou. Deus não se importa. Deus não ouve. Vai sofrer até morrer sozinho. Ele está fazendo uma queixa sincera. Ele mostra que é uma situação preocupante. E ele declara ao Senhor que há uma afronta impertinente. E nós vemos isso nos relatos lá de 2 Samuel. No capítulo 16, 2 Samuel capítulo 16, versículo 7, nós lemos que enquanto Davi caminhava, Simei, do partido de Saul, que havia se frustrado muito com a ascensão de Davi, ele vê Davi caminhando, humilhado, e ele começa a gritar: fora daqui! Fora, homem de sangue! O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça. E Simei lançava pedras contra ele. E alguém do exército de Davi disse: quer que eu arranque a cabeça dele? Davi disse: não, se Deus mandou amaldiçoar, deixa.
um rei sendo humilhado, apedrejado, e tendo que ouvir: acabou, eis agora na tua desgraça. E Davi expõe isso ao Senhor. São muitos, se levantam contra mim, e eles dizem: não há salvação em Deus para ele. No hebraico, na nossa tradução, há uma omissão da palavra alma. Uma tradução mais literal seria: não há salvação para a alma dele. É a ideia do coração. Não há consolo, não há esperança para o coração deste homem. Vai definhar até morrer. Mas a despeito das palavras pessimistas dos ímpios, no versículo 3, o salmista irá expressar sua certeza. Repare: porém, mas, ao contrário do que eles estão dizendo, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Eles estão dizendo uma coisa, mas eu creio em outra. Os inimigos são muitos, eles me cercam de todos os lados, mas Deus é o meu escudo. E há uma preposição aqui no hebraico, que a melhor tradução seria: Ele é o meu escudo de todos os lados. Ele me cerca. Não há como eu ser atingido. O Senhor me cobre como um escudo. Nós temos aqui uma segunda lição para momentos de crise. A primeira: confesse a sua dor ao Senhor. A segunda: confie no Senhor. E quais as razões pelas quais nós devemos confiar em Deus? É porque Ele nos protege. Ele é o nosso escudo. É o que o salmista está dizendo. Os inimigos são muitos, os problemas são muitos, as contas são muitas. Ele é o meu escudo. Ele me protege. Mas o salmista também dá uma segunda razão para confiar em Deus. Ele é a minha glória. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Além da crescente oposição de seus adversários, o salmista havia sido humilhado. Ao saber da conspiração de Absalão, o rei Davi deixa a sua nação, foge errante para o deserto, e o texto lá em 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 30, diz: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Agora, imagine essa situação que o autor acabou de descrever e lembre da expressão de confiança do salmista: és a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Há uma razão para eu andar de cabeça erguida. E esta razão é o Senhor. É a glória dele que resplandece em minha vida. És a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. O sentido de o que exaltas a minha cabeça é um contraste glorioso com o quadro de tristeza e humilhação de Davi. Deus é o nosso consolo em todas as calamidades, nosso escudo em tempos de perigo, nossa glória em tempos de vergonha. Ele é aquele que levanta nossas cabeças em tempo de desalento. E uma terceira razão para confiarmos em Deus, segundo Davi, é que Deus nos responde. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Repare que Deus responde de um local específico,
do seu santo monte, ele me responde. Por que isso? O que tinha nesse santo monte? Davi está se referindo a Sião. E o que tem em Sião? É a sede administrativa do povo de Israel, mas também é a sede religiosa. Lá tinha o tabernáculo. O templo ainda não havia sido construído. E no tabernáculo você tinha sacrifícios. No tabernáculo você tinha um ponto de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. E este encontro só era possível mediante o sacrifício. Naquele tabernáculo havia a Arca da Aliança, que era a promessa, o símbolo que dava a certeza ao povo de que Deus tinha uma aliança com eles, de que Deus jamais iria abandoná-los, de que Deus iria expiar e perdoar os seus pecados. Então o que Davi está dizendo é que Deus o responde não é porque ele é um bom garoto. Porque perceba que a crise em que ele está, ele é de algum modo responsável por ela. Foi ele que perdeu o controle dos seus filhos. Foi ele que não deu um bom exemplo de um relacionamento equilibrado e saudável quando ele cometeu aquele pecado de homicídio ao matar Urias porque tinha adulterado com a esposa dele, Batseba. Ele tem culpa, mas ele clama as misericórdias do Senhor. E ele diz, o Senhor me responde, não é porque eu sou bonzinho não, não é porque eu sou perfeito, é porque lá no tabernáculo existe um sacrifício que redime os meus pecados. E por isso o Senhor me ouve. Acho que vocês já perceberam que nós sempre oramos em nome de Jesus. Por que isso é importante? Isso não pode ser dito como uma frase que nós nos acostumamos a dizer. Mas você deve entender a importância disso. Quando nós oramos e devemos orar em nome de Jesus, isso significa que as nossas orações só são ouvidas por Deus porque Cristo Jesus ofereceu um sacrifício por nós. A certeza de que Deus nos ouve é porque Cristo morreu por nós. É porque Cristo, por meio do seu sacrifício, nos reconciliou com Deus. E agora nós podemos nos aproximar de Deus e chamá-lo de Pai. E ainda que errados, nos humilharmos e clamarmos a misericórdia do Senhor, certos de que Ele nos ouve por causa de Cristo Jesus. Ele me ouve. E qual é a garantia disso? É que eu fui remido pelo sangue do Cordeiro. E agora eu posso me aproximar de Deus. O véu se rasgou. Eu tenho entrada ao Santo dos Santos. O sacrifício perfeito foi oferecido. E eu posso dizer, Senhor, eu errei. Estou até colhendo os frutos dos meus erros. Mas eu sei que o Senhor me ouve por causa de Cristo. E pode consolar o meu coração. Uma outra razão pela qual nós devemos confiar no Senhor é porque Ele nos faz descansar. É porque Ele nos sustenta. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Lá no capítulo 17, Absalão, aconselhado por Aitofel, tem uma ideia. Aitofel era o seu conselheiro de guerra. E Aitofel diz, vamos atacar Davi na calada da noite. Quando ele estiver despreparado, quando ele não esperar, nós vamos destruir Davi e todo o povo que está com ele. Mas Davi tinha um espião na corte, Husai. E Husai leva essa notícia a Davi. Foge. Lá no capítulo 17, versículo 6, de 2 Samuel. Não passe esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora a outro lado, porque não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está.
Davi recebe a notícia de que a qualquer momento, na madrugada, poderá ser atacado. E como esse homem irá reagir? Se você soubesse disso, que pessoas planejam entrar na sua casa e te matar enquanto você estiver dormindo, como você iria reagir? Com certeza você não iria passar em casa, você daria um jeito, você passaria alguns dias sem conseguir dormir direito. Qualquer barulho, você iria levantar. Como Davi irá lidar com essa situação? Deito, pego no sono e acordo. É um louco. Como pode dizer uma coisa dessa? O mundo está caindo. A qualquer momento ele pode morrer de madrugada. E o que ele faz à noite? Deita, dorme, com a certeza de que vai acordar. Por quê? Será que ele se sentia muito bom? Muito seguro? Por causa do seu exército, dos seus seguranças? Não. Ele complementa dizendo, porque o Senhor me sustenta. A minha vida está nas mãos de Deus. Não cai um fio de cabelo, se Deus não permitir. A providência que me traz segurança. É Ele que me mantém de pé. É Ele que sustenta a minha vida. Porque Ele dá e porque Ele tira. Por isso eu posso deitar, dormir, descansar e acordar renovado, porque é o Senhor que me sustenta. Eu posso confiar quando os inimigos são muitos, porque o Senhor é o meu escudo, Ele me protege. Eu posso confiar ainda na humilhação, porque é o Senhor que levanta a minha cabeça, Ele é a minha glória. Eu posso confiar, porque o Senhor responde às minhas orações, não porque eu mereça, mas porque foi outorgado um sacrifício em favor da minha alma. Ele ouve as minhas orações por causa de Cristo. Ele jamais vai me abandonar por causa de Cristo. Cristo é a minha segurança. E eu posso descansar, dormir, porque eu sei que Ele me sustenta. A conclusão disso tudo é óbvia. Se Ele me protege, se Ele exalta a minha cabeça, se Ele me responde, se Ele me sustenta, por que temer? Logo em seguida Davi diz, por isso não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Seria ilógico se ele dissesse o contrário. Deus me protege, Deus me exalta, Deus ouve as minhas orações, Deus me sustenta e eu estou morrendo de medo. Não cabe, é ilógico. É óbvio que ele tem que terminar essa sessão dizendo, por isso não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O medo se esvai quando eu me lembro que a minha segurança é o Senhor e não os meus recursos pessoais. A confiança em Deus livra-o do temor de seus inimigos. Com a sua confiança aumentada por esta experiência, o salmista tem certeza de que nenhuma quantidade de inimigos pode amedrontá-lo. Embora o cerco intensifique-se, embora a quantidade de inimigos aumente o perigo da ameaça, Davi pode enfrentar o pior com confiança. Pois se os inimigos o cercam de todos os lados, Deus o protege, Deus é o seu escudo. Em momentos de crises, confesse a sua dor, confie em Deus. E nós já demos as razões para isso. E por último, em momentos de crises, invoque ao Senhor. Porque se você confia, logo deve invocá-lo.
E é isto que o salmista faz. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. São imperativos, mas não são ordens aqui. E sim um clamor, uma invocação. Davi, ele não está colocando Deus contra a parede, dizendo, faz alguma coisa, o Senhor é obrigado a fazer. Não. Essas expressões indicam que Davi vê no Senhor a sua única esperança, o seu único refúgio, a única solução. Por isso, ó Deus, levanta-te, salva-me, Deus meu. Amados, Deus nos leva a terrenos difíceis para nos lembrarmos que nós não temos nada a não ser Ele. Quando você se dá conta que a sua inteligência não vai livrá-lo, seus recursos financeiros não irá mudar a sua condição, a sua saúde pouco interessa para resolver os problemas. Quando você se dá conta que tudo aquilo que você colocou a fé não pode te tirar do poço, é como você se sentisse obrigado a reconhecer que só existe um que pode mudar as circunstâncias da vida, que é o próprio Deus. Muitas vezes Ele corta os nossos recursos para que não nos esqueçamos disso. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E aí tem uma expressão muito interessante nesse salmo: pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. A imagem aqui que Davi passa de Deus é um boxeador que vai levar a nocaute todos os seus inimigos. Ferir no queixo, tocar na face, aquilo era um insulto na cultura dos judeus. E a oração de Davi não é: Senhor, me dê força para que eu me vingue. Mas ele está dizendo: a guerra é tua, Senhor. É o Senhor que vai resolver isso. É o Senhor que vai ferir. É o Senhor que vai quebrar os dentes de todos os meus inimigos. A guerra é do Senhor, não é minha. Ele luta por mim. Vocês lembram? Quando Paulo estava a caminho de Damasco e ele tem aquela visão do Senhor, e o que ele ouve? Saulo, Saulo, por que persegues os meus seguidores, os cristãos? Porque era isso que Saulo estava fazendo, não? Perseguindo os cristãos, encerrando-os no cárcere. Mas o que ele ouve é: Saulo, Saulo, por que me persegues? A nossa luta é do Senhor. Aqueles que sem motivo se opõem a nós, estão se opondo ao Senhor. E é o Senhor que irá vencê-los. E é o Senhor que irá julgá-los, não nós. Devemos colocar isso nas mãos de Deus. E a expressão quebras os dentes é muito significativa. Porque vocês lembram qual é a principal queixa de Davi? O número dos adversários? Não, embora ele cite. O fato deles se levantarem, deles se rebelarem? Não. A maior queixa de Davi é com o que eles dizem. Eu acho que eu já comentei isso no dia do estudo, uma vez que eu expus aqui, que na adolescência, numa discussão com a minha mãe, eu respondi ela. E minha mãe, muito amorosa, disse: se você repetir isso, eu quebro os seus dentes. Para nunca mais aquilo, né? O que o salmista está dizendo, irmãos, é que de boca murcha ninguém fala besteira. E quem vai quebrar os dentes daqueles que dizem não há salvação para ele é o próprio Senhor. Deus irá frustrar todas as palavras dos ímpios.
tudo aquilo que eles disseram que não havia esperança para ele. Essa guerra é do Senhor. E ele conclui o salmo dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Antes, no versículo 7, e nos outros versículos também, você percebe muito o pronome pessoal. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória, é aquele que me sustenta. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. São pronomes possessivos, né? Meu. Mas no final ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele encerra dizendo: ele não é só o meu escudo, não. Ele não é somente a minha glória. Ele não é somente o meu sustento. Ele não é somente o meu Deus. Ele é a proteção, Ele é o Deus, Ele é o sustento de todo o povo dele. Ou seja, se você faz parte do povo de Deus, você pode dizer o que o salmista disse. Você pode dizer: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor é aquele que me sustenta, Ele é o meu Deus, Ele conhece as minhas dores, aquelas que eu não confessei para amigo mais íntimo. Ele conhece, Ele é um Deus pessoal. E eu posso descansar no fato de que Ele tem uma aliança comigo. Eu sou povo, e Ele me fará bem. Porque até a dor é para me moldar, é para me corrigir, é para me fazer mais parecido com o Filho dele, Cristo Jesus. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Naquela noite de crise, Andy explodiu. Eu jamais ficaria de braços cruzados, sem fazer nada, vendo uma pessoa amada sofrer dessa maneira. Tu dizes que me amas, mas não consigo encaixar seu amor com o que está acontecendo. Parece muito cruel. Preciso ter certeza de que és quem dizes ser, ou não vou conseguir prosseguir. Na manhã seguinte, Andy decidiu seguir o conselho de uma grande amiga. Essa amiga tinha dito para ela: se alimente da palavra, mesmo que seja à força. Leia a Bíblia, porque por meio da Escritura o Espírito toca o seu coração de um jeito que palavras humanas simplesmente não conseguem. Então ela abriu a Bíblia e seus olhos se depararam com o versículo: Deus, tu és forte, e tu, ó Deus, és amoroso. Naquele instante, o coração dela foi inundado pela profunda certeza de que Deus é amoroso, de que Deus a amava e de que Deus estava perto dela em todas as situações. Então Andy orou: quero entregar a Ti, Senhor, toda a minha devoção. Tu és o único que merece a minha confiança absoluta. Tu és o único que merece o meu coração, e a Ele eu te dou pelo resto da minha vida. Ela então testemunhou: fui transformada por esse amor invencível que me buscava constantemente, quando eu não tinha nada a entregar para Ele, a não ser fraqueza, confusão e necessidades. Então ela pensou: eu deveria comprar outra aliança, para me lembrar do voto que fiz ao Senhor, de entregar toda a minha vida a Ele. Eu queria comprar outra aliança, para simbolizar esse voto que eu fiz essa noite ao Senhor. No dia seguinte, ela foi a uma reunião de oração que ela tinha toda semana, com apenas mulheres. E esta reunião era iniciada por um momento de silêncio. E nesse momento de silêncio, uma das mulheres se ajoelhou em frente da cadeira em que ela estava sentada, retirou uma aliança do seu dedo, deu a ela e explicou:
sinto que o Senhor quer que essa aliança seja sua. Ele quer que você saiba que você é muito amada por Ele. Ele nunca te abandonará, nem se esquecerá de você. Ele estará com você para todo sempre. E a aliança era muito bonita e bem mais valiosa do que qualquer uma aliança que ela poderia comprar com os seus recursos. Andy não havia conversado com ninguém sobre comprar uma aliança. Desde então, sempre que ela olha para esta aliança, ela se acalma, se sente preenchida em sua solidão e tem consolo para a sua tristeza. E ela conclui, contando esse testemunho, que queria uma aliança para se lembrar do compromisso que fizera com o Senhor. Mas em vez disso, ela recebeu uma aliança que é a lembrança de que o Senhor tem um compromisso com ela. Você já parou para pensar nisso? De que o Senhor tem uma aliança? E essa aliança que Ele tem conosco por meio de Cristo, Ele nos promete fazer bem. E Ele nos promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Deus tem uma aliança. Deus tem um compromisso conosco. E Ele é fiel a si mesmo, a sua palavra. Ele não pode se negar. Não pode negar a si mesmo. Por isso, em momentos de dor, de angústias, de crises, quando de manhã circunstâncias adversas nos disser que não há solução, que é o fim, confessemos a nossa dor. Confiemos e invoquemos aquele que nos protege, nos levanta, nos responde, nos faz descansar, nos sustenta. Aquele que tira todo o temor. E não se esqueça, Ele tem uma aliança com você. Porque sobre o povo de Deus é a bênção dEle. Deus seja louvado.